gente, boa tarde. Meu nome é Juliana. Eu sou desenvolvedora de infraestrutura na Nama. Eu trabalhei com o OpenStack por 1 ano e meio no projeto MiniCloud. Eu acho que vocês já ouviram falar do projeto MiniCloud hoje. Se vocês não conhecem, eu recomendo super vocês darem uma olhada. É um projeto muito legal de cloud totalmente livre, em cima de Power. Então, deem uma olhada lá no site, que é muito da hora. Hoje eu vou falar de Neutron com vocês. Eu achei extremamente conveniente a ordem das palestras hoje, porque o Alexandre do HIT falou sobre Neutron, o Caio falou sobre Neutron, e todos eles falaram uma coisa muito interessante em comum com o Neutron, que é o Neutron é complicado. E eu estou falando sobre Neutron hoje porque, de toda a experiência que eu tive com o OpenStack, o Neutron foi o que mais me deu dor de cabeça. Assim. Se o OpenStack não está funcionando, provavelmente o problema é no Neutron. Se você está perdendo seu feriado para tentar debugar um problema no OpenStack, provavelmente é o Neutron que não está funcionando. Então, eu acredito que a gente tem que falar sobre Neutron, até porque a gente tem que tirar um pouco desse mistério de como ele funciona. E, apesar disso, eu não vou dar uma palestra muito complexa para vocês. Eu vou falar a parte básica do Neutron, um pouco como funciona por baixo dos panos, mas eu não vou ir muito longe. Então, eu espero que vocês curtam e que vocês consigam aproveitar bastante. Então, aqui está o motivo de eu estar falando sobre Neutron. Essa página é o Ask OpenStack. E eu peguei a cloud de perguntas dela, e entre a cloud de perguntas a gente tem o Nova, que é o Compute Node, que é a parte de computação, e logo depois do Nova tem o Neutron, mas não se enganem. Normalmente, se tem um problema com o Nova, o problema é no Neutron também. E vocês podem ver que por uma margem bem grande, deixa eu ver, como é que é? Eu não sei fazer isso, cara. Muita tecnologia. Oi? Tá. Então volta. Valeu. Enfim, vocês podem ver que por uma margem bem grande, o Neutron está muito na frente do Keystone em problemas. Assim. Então, esperem ter vários problemas com o Neutron se vocês começarem a implementar ele. Mas o que é o Neutron? Né? A ideia da palestra é exatamente explicar para vocês exatamente o que ele faz. A gente sabe que nesse bolo de OpenStack ele está naquele canto ali. Esse é o mapa que normalmente dá medo nas pessoas quando elas vêm, porque você vai falar de OpenStack, você fala, OpenStack é tudo isso, né? Mas eu acho que eles fazem de propósito, assim, para afastar as pessoas. Eu vou tentar transformar isso numa coisa um pouco mais didática para vocês. Entretanto, a gente tem que falar um pouco dos principais componentes do Neutron, senão não tem como a gente entender como o Neutron funciona. Eu sei que é meio chato, mas a gente tem que aprender um pouco sobre como funciona a arquitetura do Linux e de redes antes de a gente falar sobre como o Neutron funciona. Então, a gente tem os principais componentes, são dispositivos TAP, o par de Virtual Ethernet, Linux Bridge, Network Namespaces, DHCP, IP-tables e roteadores. Os dispositivos TAP são implementados no kernel, eles são dispositivos que funcionam dentro dos módulos de bridge, dentro dos módulos de software do kernel. Eles são anexados a um programa de espaço de usuário. Normalmente, quando você sobe uma máquina virtual pelo KVM, ele faz a conexão entre o seu módulo físico e a máquina virtual através de dispositivos TAP. Eles são usados para tunneling entre conexões Ethernet. E como a gente faz essa conexão? Né? Essa conexão é feita através do Linux Bridge. O Linux Bridge é como se fosse um switch virtual. Ele faz a comunicação também entre o dispositivo físico e o dispositivo virtual. Ele opera no Layer 2, que não sei se vocês lembram que é Layer 2 e Layer 3. Layer 2 é MAC Addresses. E aceita tanto interface virtual como física. Então, você pode ter um switch entre uma placa de rede normal e uma placa de rede virtual. Um par Virtual Ethernet é basicamente um cabo que conecta duas coisas. Então, aqui a gente tem um exemplo muito bom, que não dá para ler, mas no meio é uma bridge, e aqui do lado é uma máquina virtual, por exemplo. Ambas estão conectadas por interfaces TAP. Tem a TAP da máquina virtual, tem a TAP da bridge. E elas estão conectadas por um par de Virtual Ethernet. Então, é assim que se faz a comunicação entre os dois. O par Virtual Ethernet pode conectar namespaces, pode conectar máquinas virtuais, pode conectar todo tipo de coisa. Entretanto, a gente precisa de um pouco de segurança, né? O Network Namespaces é utilizado pelo Neutron exatamente para dar essa camada de isolamento dele. Ele é meio que uma subdivisão do Linux Namespace, não sei se vocês conhecem.
O Linux Namespaces foi o que possibilitou o Docker existir, basicamente, porque ele consegue fazer um completo isolamento de todos os processos que acontecem dentro do namespace que ele foi criado. Então, isolamento de PID, isolamento de IP, isolamento de rede, todo tipo de isolamento. E, nesse caso, o Neutron usa o Network Namespace exatamente para isso. Dentro do Neutron, quem usa namespace para fazer o isolamento é tanto o agente L3, que é o que faz os roteadores, como o agente de DHCP, que faz a atribuição de IPs das máquinas. DHCP é meio autoexplicativo, mas vamos falar um pouco sobre isso. O DHCP faz a atribuição automática dos IPs dentro de uma rede. No OpenStack, a ideia dele é ser extremamente isolado. Então, por exemplo, você tem 1 zilhão de agentes de DHCP, cada um para uma subnet que você cria. Esses agentes de DHCP não vão se ver e não vão falar um com o outro. Cada um funciona numa namespace diferente. Aqui no gráfico que eu fiz, a gente pode ver que, talvez vocês consigam ver que ali em cima tem uma namespace do DHCP, que está em verde. Eu dei um IP para ela, que é o 92.168.02, e ela conversa com a bridge por uma interface TAP. Tudo bem, essa é a bridge interna. A bridge interna é a bridge que liga todos os nodes entre si. Então, é como eles falam, né? A bridge interna está conectada ao roteador, que tem o namespace também. Então, você pode ver que está totalmente isolado. A parte do DHCP não fala com a parte do roteador, e a parte do roteador também não vê a VM. Entretanto, a VM que está no compute node do outro lado consegue falar com o roteador através dessa bridge interna. Então, dessa forma, a gente garante que nenhum componente consiga interferir no outro diretamente, só se a gente definir regras para isso. No roteador é onde também ficam as regras de IP tables. Então, é lá que a gente consegue configurar o tráfego. Isso é IP tables. Quando eu estava fazendo esse slide, eu não sabia exatamente como explicar o que era IP tables. Então, pesquisei no Google assim, IP tables, tabela. E aí me veio isso. E isso aqui é para mostrar para vocês que a gente não tem que entender exatamente o que o IP tables faz, porque é muito grande. Basicamente, o IP tables ele controla o tráfego de dados entre uma interface. Então, você consegue controlar a entrada, saída de dados de interfaces. E no OpenStack, ele é abstraído pelos Security Groups. Não sei se vocês já usaram Security Groups. Security Groups, basicamente, quando você vai colocar um grupo de segurança, assim, sei lá, vou habilitar a porta, sei lá, 222 para SSH. Se você já usou IP tables, você sabe que aquilo é IP tables, porque é idêntico, né? Mas ele é abstraído pelo IP tables, são Security Groups. E a gente tem os roteadores também. Os roteadores, eles funcionam de uma maneira bem standard para todas as instalações do OpenStack. Eles funcionam na camada L3, que é a camada de IPs, de atribuição de IPs. Eles estão dentro de um Key Router Namespace, ou seja, sempre vai ter um Key Router Namespace chamado Key Router hash gigante. Se vocês derem um ifconfig na máquina, no network node de vocês vão ver que vai ter um Key Router hash gigante lá, que vai ser o namespace de vocês. Dentro desse hash gigante, desse Key Router Namespace com hash gigante, vocês vão ter algumas interfaces. Por exemplo, a QR, hash gigante também, normalmente são as múltiplas redes de subnet. Se você criar uma subnet no OpenStack, ela vai aparecer com esse prefixo QR em todas as subnets. E tem uma interface de gateway, que é a interface que faz conexão com a internet, que é sempre QG. Então, sempre vai ter esse padrão em todas as instalações de OpenStack. A arquitetura básica não dá para ler. A arquitetura básica é o seguinte, a gente vai ter o Neutron Server, desculpa, que vai ser esse conectado ao banco de dados. O banco de dados normalmente é MariaDB, eu não sei qual instalação de OpenStack que vocês usam, mas normalmente é MariaDB, que também é normalmente conectado ao RabbitMQ. E a gente tem o L3 Agent, L2 Agent e o DHCP Agent. Tem o Metadata Agent, mas eu estou meio que abstraindo isso para não ficar mais coisa para a gente falar também. Fora isso, tem os serviços, né? Os serviços podem ser Fire as a Service, que você pode colocar, ou Load Balance as a Service, ou etc. No Neutron Service, a gente tem basicamente 3 coisas hoje, que é a API REST, a API de comunicação, que é o Oslo, e o ML2 Plugin. Hoje em dia é o ML2 Plugin. Se eu não me engano, o monolítico foi aposentado, se alguém souber.
Eu acho que o monolítico foi aposentado porque as pessoas estavam querendo fazer plugin para ele, ninguém conseguia porque era muito difícil, e vamos tentar deixar o Neutron um pouco menos difícil. Fizemos esse ML2 plugin. Esse é o L3 Agent, ele monitora e conecta todos os novos dispositivos. Não, desculpa, acho que não sei, não consigo ler. L2, isso. Ele também configura as bridges de Compute Nodes, ou seja, aquelas bridges que vocês conhecem, a bridge interna, a bridge externa, que normalmente são duas conexões que tem no OpenStack, é o L2 Agent que faz. O L3 Agent administra os namespaces e controla os roteadores. Basicamente, é isso que ele faz também. Todos os roteadores são controlados pelo agente L3 e, normalmente, o agente L3 que dá problema também. Então, estejam aí. E o agente DHCP que assegura que cada serviço DHCP terá o próprio namespace isolado. Bom, mas dito tudo isso, né, todo esse glossário que eu passei para vocês, o que realmente o Neutron faz dentro de todos esses módulos que a gente viu, né? A gente sabe que o Neutron Service, ele que permite que o usuário crie redes de roteadores, porque ele tem uma API de comunicação, e administra o banco de dados. A gente sabe que o L3 roteia o tráfego L3 e provê os EPs flutuantes, isso se você usar IPv4, que eu acho que o IPv6 não tem necessidade de IP flutuante. ML2 Agents, que age como switch para o tráfego ML2. DHCP, que dá DHCP, e metadata, que provê metadata para as instâncias também. Dado tudo isso que eu falei, a gente já consegue traduzir o que só essa imagem faz. E a gente vai traduzir isso junto, gente, sem pânico. Essa imagem é a imagem oficial da documentação do OpenStack para o Neutron. É uma rede feita com Linux Bridge, não está usando Open vSwitch. Existe a opção de usar Open vSwitch ao invés de Linux Bridge por default também. E aqui a gente vai ver como é que ela funciona. Vamos começar por essa parte verde, que vocês podem ver que é a rede externa. A rede externa é a rede da internet. Ela está conectada a uma external bridge, que está escrito BRQ, se eu não me engano, que está ligada a uma interface. Tudo bem, a gente plugou o cabo na máquina, sucesso, está funcionando. O próximo passo é ela ser conectada por uma porta TAP, que a gente também já sabe o que é, a um Key Router Namespace. Então, vai ser criado um roteador que vai ser conectado ao QG. Não sei se vocês lembram, mas o QG é o gateway do roteador. Então, ele vai rotear sempre para a interface externa. Dentro desse roteador, a gente tem o IP Tables, que é onde configura o tráfego de rede. Dentro desse Key Router também, a gente tem dois QRs. A gente tem um QR azul e a gente tem um QR roxo. Cada QR desse é uma subnet. E cada subnet dessa também vai estar conectada a um DHCP namespace que está logo nessa esquerda aqui. Vai estar conectada a um Tunnel Bridge, que não sei se vocês conseguem ver, mas esse Tunnel Bridge é a rede interna, que está em amarelo. Vai estar conectada a Tunnel Bridge ao roteador e vai estar conectado a um DHCP namespace. Por quê? Porque chega um número de máquinas que você não quer mais ficar atribuindo na mão. Então, você quer que o DHCP fique colocando as máquinas para você no ar. Então, tem que ter um servidor de DHCP para ficar dando IP para as máquinas que você for conectar na rede. Percebam que o DHCP namespace está completamente isolado no Tunnel Bridge, que está completamente isolado do roteador. Então, essa interface sai para todas as máquinas que estão no sistema. De lá, quando a gente vai para a parte roxa, a gente vê que é uma bridge de VLAN. Isso significa que é uma rede de tenant, que é um projeto. Essa rede está conectada ao roteador pela porta TAP também. E também tem uma porta TAP conectando essa rede ao outro namespace DHCP. Então, a gente vê que tem outro namespace que é isolado do primeiro namespace que a gente viu, que também é isolado do roteador, e que está conectada essa VLAN bridge para atribuir IPs a todas as máquinas que estiverem conectadas a ela. Fora isso, a gente tem a parte do IP Tables, que ele vai ter que rotear todas as conexões que saem dele, tanto do HCP, para todos os namespaces. E também, eu já falei do Metadata Agent. O Metadata Agent, eles que fazem que dão as informações de todas as networks para o roteador. Então é isso, gente. Eu separei 5 minutos para vocês fazerem perguntas. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor. Alguém tem alguma pergunta?
Tem porque é mais fácil de configurar e de debugar. O Linux Bridge é muito complicado. Se não me engano, o PEC Stack vem por padrão com o OpenV Switch já. Olá, boa tarde. Boa tarde. Se eu estiver trabalhando com DVR, Distributed Virtual Routers, eu vou ter uma replicação dessa estrutura de Neutron em cada um dos meus hosts e não apenas no controller? Por isso que fica complicado debugar quando você escala muito Neutron, porque, na verdade, existe uma iniciativa para tentar pegar o DVR e simplificar. Sim. Teve até uma palestra sobre isso recentemente no OpenStack Summit desse ano, mas, no momento, está tão complicado a ponto de, se você tem mais de 20 nodes, você vai ter todas essas partes duplicadas em todas as subnets que você tiver. Duplicadas por subnet? Por subnet. Uau. Legal, aqui em cima. Como você comentou, o pessoal falou bastante do Neutron, né, de diversas formas, e aqui em cima, aqui bem no fundo. Desculpa. E eu queria saber, não sei se dá para mostrar no seu desenho, onde que entra a região limítrofe, que entrariam, por exemplo, as soluções que os demais falaram. Por exemplo, da Nuage, onde seria que ponto naquele seu framework aqui, ó, a partir daqui é onde está entrando a boa parte dos vendors que estão integrando o OpenStack. Mais ou menos uma ideia no seu diagrama, se você tem condição de mostrar. Olha, eu não sei como funcionam os vendors, porque eu sempre trabalhei com OpenStack bem vanilla, mas eu acredito que seja na parte de plugins. Se tiver alguém que sabe melhor do que isso, me corrigir. Mas o ML Plugin foi feito exatamente para extensão privada e para você escrever o que você quiser. Então, provavelmente é lá. Eu não sei te responder com certeza. Eu tenho uma dúvida. Você sabe me dizer se o Neutron tem algum serviço de DNS ou o próprio DHCP integrar com o Bind? Sim, ele tem um serviço de DNS, um DNS Mask, que é integrado com o DHCP Agent. Cada vez que você sobe um DHCP Agent, tem um DNS Mask também. Pessoal, mais perguntas aí? O microfone vai chegar aí. Oi, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o processo de monitoramento que você recomenda seguindo? Existe um guideline nesse sentido? Você desenvolve, você usa uma ferramenta pronta? Como que você vê e faz troubleshooting? Bom, para monitoramento eu usava a Telemetry, que é do próprio OpenStack, mas para troubleshooting era log, cara. Cat, ls, grep. Guerreira, bárbaro. Eu não bati palma, mas é legal ouvir isso. Outra dúvida, você usa LK para fazer, em vez de o cat, o ls e tal, um sistema de log para você indexar as coisas, é muita informação. Então, como é que você faz? Você usa essas ferramentas, Greylog? Não, não usava. Era tudo na mão mesmo. Parabéns. Recomendo, no entanto, tá, gente? Não façam o que eu fiz. Pessoal, mais perguntas? Então a gente agradece aí a Juliana. Muito obrigado Muito aí pela obrigada, participação. gente.